Alma e espírito no contexto bíblico, dentro do texto bíblico. Vamos resolver essa história de uma vez por todas? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal. Você que gosta de Bíblia, de teologia, nós temos vídeos todos os dias aqui. Todo dia. É só você se inscrever, ativar as notificações, que você me acompanha nessa jornada por mais conhecimento do texto bíblico, da teologia, com piedade e também sem fazer pouco caso dos outros e tal. É o que a gente tenta fazer aqui nesse canal. Muito bem. E hoje a ideia é tratar de alma e espírito, que afinal de contas tem sido um assunto bastante recorrente aí, por causa de alguns pregadores que têm falado coisas um tanto, infelizmente, esquisitas a esse respeito. E muito do que a gente pensa sobre corpo, alma e espírito, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente tem surpresas. A primeira coisa que eu queria te dizer é que é o seguinte: se o que você está esperando é uma tabelinha do tipo corpo é esse corpo material, alma é a nossa psique, a nossa mente, as coisas que a gente consegue elocubrar com a nossa razão, com as nossas emoções, etc. E espírito é a minha comunicação com Deus, é a parte do ser humano que se comunica com Deus. Você divide o ser humano assim em três partes. Se você espera ir para o texto bíblico e encontrar esse ser humano dividido numa tabelinha desse tipo, você não vai encontrar. O texto bíblico, ele olha para essa tabela e fala, putz, eu acho que o ser humano é muito mais complexo do que simplesmente pegar, dividir em três partes e em cada uma dessas três colocar algumas características. Então, de antemão, eu já estou te dizendo que, pelo menos dentro do que diz o texto bíblico e da ótica do texto bíblico, não é isso que a gente encontra, tá? Essa divisão em três partes, essas definições, elas são definições que alguém vai dar a partir de elementos exógenos ao texto, de fora do texto. O próprio texto não fornece essas definições. Se você for procurar na Bíblia, a alma é aquilo que a gente usa com a cabeça, a psique, para pensar e para sentir. Espírito é a nossa comunicação com Deus e o nosso corpo é a nossa parte material. Se você for para o texto bíblico procurando essas definições, você não vai achar. E quando o texto bíblico olha para o ser humano e diz que ele é mais complexo do que uma tabelinha, ele está corroborando com a nossa percepção comum de que sim, o ser humano evidentemente é mais complexo do que uma mera tabela com três colunas e algumas linhas de características. Vamos começar pela alma, tá? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, a palavra que frequentemente a gente traduz para o português como alma é a palavra nefesh. E nefesh é uma palavra utilizada num grande arraial de sentidos e significados. É o que a gente chama de amplo campo semântico. Nefesh é usado para um monte de coisas, tá? Fundamentalmente, o uso primário da palavra nefesh é garganta, e eu vou inserir aqui junto pescoço. Pode ser um, pode ser outro, dependendo do contexto, né? Garganta e pescoço, esse negócio muito físico, é algo que a gente comumente se refere a nefesh. Por associação, muitas vezes essa palavra garganta, essa palavra pescoço, é associada à ideia de fome, de sede e de respiração. O que é absolutamente natural. Você vê uma garganta que anseia por água, você vê um palato ou uma garganta, um esôfago, por onde passa a comida e por onde se sacia a fome de alguém. E é evidentemente comum também a gente associar a garganta à respiração. Frequentemente, então, o uso desse vocábulo nefesh, ele se dá para descrever um ser que não necessariamente é um ser humano, um ser vivo, que é necessitado de algo para sua sobrevivência, de uma espécie de força vital.
É um ser vivo criado que necessita de uma força vital. Respiração, alimento, um líquido que sacia a sede. Se você quiser tratar Nefesh como uma referência a um ser vivo que necessita de força vital para continuar vivo, essa é uma das grandes definições de como isso aparece no texto hebraico. Nefesh é usado para seres humanos, Nefesh é usado para animais. Nefesh é garganta do ser humano, muitas vezes, pescoço do ser humano, muitas vezes, mas muitas vezes o próprio ser humano. Daí que alguns autores, como por exemplo Bruce Waltke, grande comentarista do livro de Gênesis, vai dizer que no sentido de uma alma faminta ou sedenta, seres humanos no Antigo Testamento não têm um Nefesh, eles são um Nefesh. Quando Nefesh é utilizado para tratar do que é um ser humano, o ser humano é uma alma, ele não possui uma alma. Para além disso, existe um grande número de eufemismos para os quais Nefesh acaba sendo utilizada. Uma palavra que é utilizada para alguns eufemismos, como por exemplo, genitália. Até mesmo para falar a respeito das partes íntimas do ser humano, às vezes a palavra Nefesh é a palavra que aparece. Outras vezes a palavra basar, que é utilizada para corpo, é também utilizada como esse eufemismo para as partes íntimas, indicando uma certa intercambialidade entre duas coisas que para nós na tabelinha seriam duas coisas completamente distintas. Corpo é um treco, alma é outro. E você tem um certo intercâmbio em alguns momentos, não é o tempo todo, em alguns momentos específicos, entre essas duas coisas, entre essas duas palavras, como eufemismos no texto hebraico. Além disso, Nefesh por vezes é usado como uso pronominal. O que é o uso pronominal de um substantivo? É como se eu referisse a mim mesmo por aquele substantivo. Eu digo assim: a minha alma se entristeceu. Isso é um uso pronominal. Eu poderia trocar por eu me entristeci. É um uso como se fosse um pronome. Tá? Eu posso trocar por um pronome eu no caso. A alma de Davi se entristeceu. A Nefesh de Davi se entristeceu. Quer dizer, ele se entristeceu. Essa é a ideia de uso pronominal. A ideia de uso pronominal dá uma noção pra gente de que o vocábulo Nefesh muitas vezes é utilizado como referência para o ser humano como um todo. O todo do ser humano é esta Nefesh. Muitas vezes é isso que o vocábulo Nefesh quer dizer. Nos dando a ideia e o indício de que nem sempre, ou na maioria dos casos, é inadequado simplesmente pegar Nefesh e traduzir como alma, dando a Nefesh o sentido de alma que na cultura popular, nós hoje no século XXI, costumamos imaginar que é alma, porque a gente imagina uma coisa desencarnada, uma alma penada, o penadinho do Maurício de Souza. E não é isso que o texto hebraico está querendo dizer. Pelo contrário, é algo bastante corpóreo, como garganta, como pescoço, como o próprio ser vivo que precisa de uma força vital para continuar vivo. E aí entra o espírito. Ruach, literalmente, na maioria dos casos no texto hebraico, quer dizer simplesmente ar em movimento, vento. Agora, esse ar em movimento sacia o anseio por vida de quem com a sua garganta está necessitado de respirar. E por isso, às vezes, esse sentido de força vital que a gente observa em Nefesh, a gente observa também em Ruach, que muitas vezes é traduzido como espírito. Daí você tem, às vezes também, uma certa intercambialidade entre Nefesh e Ruach nos seus usos, assim como a gente tem em outros momentos uma certa intercambialidade entre Nefesh
e basar, o corpo. Então, corpo, alma e espírito, quando você vai para o texto bíblico não está falando de nada como um ser humano dividido em 3 partes, mas pelo contrário, ele está falando de, usando alguns vocábulos para descrever o ser humano em algumas das suas necessidades, em algumas das suas virtudes, em algumas das suas características. Nefesh, às vezes está falando do próprio ser humano como um todo. Ruach está falando da força vital que o ser humano precisa na maior parte dos casos, que às vezes é Nefesh também. E, portanto, a gente não pode simplesmente sistematizar essas palavras sob o risco da gente estar impondo ao texto hebraico coisas que, em momentos específicos, a depender do contexto, o texto hebraico não quer dizer. O uso dessas palavras não é uniforme em todo o texto hebraico. E aí você vai falar para mim, tá, mas a Bíblia não é composta só de texto hebraico. O Novo Testamento está escrito em grego. E de fato, em grego você vai encontrar 2 outras palavras para espírito e alma. Pneuma, ou pneuma, se você quiser, com o mesmo sentido de vento e de ar em movimento que a gente encontra em ruach, você vai encontrar em grego no Novo Testamento. E alma, nefesh, no grego, psique. E precisamente por causa dessa tradução do hebraico para o grego de nefesh para psique, é que às vezes alguns inferem que alma na Bíblia segue algo mais ou menos similar àquilo que a cultura clássica grega imagina que psique seja. Ou seja, o centro da nossa racionalidade, o centro das nossas emoções. O que é um problema de anacronismo muito grande. Porque essas ideias de psique, o que é psique dentro da cultura grega, são ideias muito posteriores ao que o texto hebraico diz. E quando a gente vai para o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, muito embora influenciados pela cultura grega e pela língua grega, já que eles estão escrevendo em grego, são autores de mentalidade hebraica. E nós percebemos essa mentalidade hebraica permeando o texto bíblico até mesmo no jeito de se expressar. O próprio grego ele é escrito de uma maneira como quem percebe que aquilo está sendo escrito na segunda língua do autor. Ele está pensando em hebraico, escrevendo em grego, na maior parte dos casos. E então, mesmo no Novo Testamento, a gente vê o uso desses vocábulos, pneuma, psique, mais ou menos seguindo a ideia de integralidade do ser humano que a gente observa no Antigo Testamento. E aí você vai me dizer, mas tem um texto de Hebreus que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, afiada como espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E aí é o que eu gosto de tratar. A ponto de, essa expressão, a ponto de, alguém é forte a ponto de conseguir carregar 1 tonelada. Olha a função dessa expressão, tão forte a ponto de. Ou seja, você tem um grande feito, um feito quase impossível. E por isso você usa tão e a ponto de. Esse é o uso corrente em língua portuguesa, no grego é similar. Você está quase sempre trabalhando com uma hipérbole ou algo próximo de uma hipérbole. Se você trabalhar com a tabelinha como se alma e espírito fossem 2 coisas distintas e separadas, essa função de figura de linguagem do a ponto de próximo de uma hipérbole se perde, porque já são 2 coisas separadas. A espada não precisa ser tão afiada a ponto de dividir algo que já está dividido, que já é separado. Não, você tem 2 coisas juntas que às vezes são usadas para se referir à mesma coisa, e a espada ela é tão afiada a ponto de dividir aquilo que é tão junto, tão colado, tão intrínseco, enfim, tão grudadinho, certo? Resumindo a história, quando o texto bíblico usa essas palavras,
na melhor das hipóteses e na mais simples delas, o que a gente pode afirmar é que o texto bíblico aponta para um ser humano integral que possui uma miríade de características diferentes e que muitas vezes essas características são expressas por essas palavras diferentes e que, em boa parte dos casos, pelo menos na mentalidade hebraica, essas duas palavras se referem àquilo que mantém esse ser humano vivo. E é claro que o que mantém o ser humano vivo dentro da mentalidade hebraica se refere, ao mesmo tempo, àquilo que é transcendental, que a gente não consegue tocar, porque ausente do sustento do Deus, o Espírito transcendental, o ser humano está morto. É ele, Deus, quem mantém o ser humano vivo. E também você tem algo um tanto material, como é a própria garganta, literalmente, e o sustento que vem do alimento, da água, que também é Deus que provê. Na melhor das hipóteses, quando a gente usa esses vocábulos dentro do contexto do texto bíblico, a gente está apontando para uma complexidade de um ser humano que é um todo, corpo, alma, espírito, ele é tudo isso ao mesmo tempo, tudo está junto e misturado, e tudo isso aponta para diversas características diferentes que às vezes são intercambiáveis entre si. Esse é o lance, é isso que você encontra no texto bíblico, tá? Vitor, eu quero entender melhor, eu quero saber mais. Eu quero saber onde estão as passagens e como eu posso aprender sobre isso. Muito bem, tem formas de fazer isso. Aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando a bibliografia, como eu costumo deixar em todos os vídeos, daquilo que eu estou falando para vocês. Um dos lugares onde você pode procurar isso com facilidade, você não vai ter muita profundidade, mas facilidade você vai ter, é no dicionário bíblico Erdmans, publicado pela editora Agnus, que está aqui na descrição, no link na descrição. Outro lugar onde você vai poder pesquisar e olhar isso com muito maior profundidade, e é o meu lugar, não é o meu lugar, tá? É o lugar padrão de busca por essas coisas, tá no dicionário bíblico Anchor Yale. Esse é um investimento financeiro muito maior, você não precisa fazer. Para além disso, quando a gente fala do ser humano na Bíblia hebraica, existe um texto padrão na academia, que é comumente usado e está traduzido para o português, que é Antropologia do Antigo Testamento, do Hans Walter Wolff, que também vai estar aqui na descrição, caso você queira. Também é, ocasionalmente, por acaso, não é nada... enfim, não existe nada por trás disso, mas ocasionalmente também publicado pela editora Agnus. Então você tem Antropologia do Antigo Testamento. Ali você vai ver um grande detalhamento a respeito desses usos de Nefesh, de Basar, de Ruach, e enfim, de outras coisas a respeito do ser humano que é complexamente retratado no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, Antigo Testamento para nós cristãos. Tá certo? Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, mas eu sei que esse assunto não é claro porque o ser humano não é uma tabela. Ainda bem que não é. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.